Shalom, irmãos, em tempos de angústia vamos falar de esperança. Quero ler com vocês o livro de Mateus Matitiarro, capítulo 14, a partir do verso 22. Bom, aqui só para dar o contexto da história, né? Eles estavam ali no monte, no Sermão da Montanha, tinha alimentado já a multidão, despedido a multidão. E Yahushua ordena, né, aos discípulos que peguem o barco e sigam, né, enquanto ele iria orar. Bom, então vamos ler. Yahushua anda por cima do mar. Logo em seguida, obrigou seus talmidim, discípulos, né, a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Tendo-as despedido, subiu ao monte para orar à parte. Ao anoitecer, estava ali sozinho. Entre mentes, o barco já estava a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. A quarta vigília da noite foi Yashua ter com eles, andando sobre o lago. Os talmidim, porém, ao vê-lo andando sobre o lago, assustaram-se e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Yashua, porém, imediatamente lhes falou, dizendo, tende fé, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Kefa, Pedro, meu Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. Disse-lhe ele, vem. Kefa, descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Yashua. Mas sentindo o vento, teve medo e começando a submergir, clamou, meu Senhor, salva-me. Imediatamente estendeu Yashua a mão, segurou-o e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidaste? E logo que subiram para o barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco adoraram-no, dizendo, verdadeiramente tu és o filho de Elohim. Bom, irmãos, vamos dar alguns pontos aqui. Eles passaram muitos dias ali no monte, com a multidão, ouvindo ali a pregação de Yahushua, todo o ensinamento, né, de Yahushua, vendo os milagres. Eu acredito que ali foi operado infinitos milagres naquele lugar, muitos doentes foram curados, né? Eu imagino que tenha sido algo assim maravilhoso. E como de praxe, né, Yahushua, ele se isola para orar ao Pai. Né? Primeiro princípio aqui que eu vejo irmãos, nós temos que ter essa prática desse momento de isolamento com o Pai. Né? Nós temos que orar uns com os outros, isso é bom, é ótimo. Né? Fortalece como congregação, mas orar no íntimo, fechar a porta do nosso quarto e orar ao Pai em secreto, né? Como diz a palavra, em secreto ele nos ouvirá, né? E esse contato, Yahushua, ele necessitava deste contato. Se o próprio Mashiach, irmãos, se o próprio, né, ali, o primogênito, né, o filho de Yahweh, necessitava disso, quanto mais nós necessitamos, né? E os discípulos, né, pegaram o barco, conforme a ordem dada pelo Mashiach, e foram para o mar. Irmãos, eu acredito que o próprio Mashiach deu a ordem ao mar que se agitasse, os ventos se agitassem, ao próprio Mashiach, para provar os discípulos. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, o tamanho das coisas que vem sobre a vida da gente, né? A gente fica pensando que só nós estamos em dificuldade, só nós que passamos por provas, só nós que passamos por privações. Muitas vezes é uma doença, uma crise familiar,
uma crise financeira, enfim, tantas coisas, né? E na dor, a gente pensa, poxa, Deus esqueceu de mim. Eu falo assim, mas eu vou usar essas palavras, tá, irmãos? Porque eu quero que todos compreendam o que eu estou falando, tá? Deus me abandonou. Eu aposto que os apóstolos naquele momento pensaram, fomos abandonados aqui, vamos morrer aqui neste mar, né? Na fúria deste mar. E interessante que eles tinham acabado de sair de um tempo com o Mashiach, em um derramar de bênçãos, de milagres, de ensinamentos, de instruções, sabe? Eu imagino que eles estavam assim, transbordantes, né? E assim é conosco, irmãos, sabe? A gente conhece as promessas para aqueles que leem as Sagradas Escrituras, obviamente, né? Porque muita gente quer promessa que não está nas Sagradas Escrituras. Correm de igreja em igreja, de congregação em congregação, pelas profecias, né? Pelas profetadas. Cuidado com isso. Todas as promessas estão escritas aqui nas Sagradas Escrituras, tá? E são inúmeras promessas. E a gente esquece de nos agarrarmos a essas promessas, né? A gente esquece quem é o nosso Pai, né? E quem nós somos também. E o que acontece? A fé é provada, irmãos. A fé. A nossa fé é provada. Eu sempre digo que essa nossa geração de agora, eu acredito que seja a última geração, é a que mais exige fé. No sentido de que no tempo dos patriarcas, né, no tempo dos profetas, dos discípulos, enfim, o sobrenatural, ele acontecia de forma mais palpável, né? De forma mais visível, né? Eu quero que vocês compreendam isso. Hoje, a gente não acontece de ver, por exemplo, o mar se abrir, né? Cair maná do céu, coisas assim desta forma, né? Mas a nossa fé, ela é mais, tem que ser mais forte do que esse povo do passado, dos nossos antepassados, justamente porque a gente não está cercado por, sabe, esses milagres, assim, espero que vocês compreendam o que eu estou dizendo, irmãos, visíveis ali, como os discípulos caminhando com Mashiach, vendo o cego passou a ver, o surdo passou a ouvir, o paralítico passou a caminhar, né? O leproso ficou limpo, entende isso? O morto ressuscitou. Os milagres cessaram? Não cessaram. Só são mais sutis, né? Mais sutis. Então a nossa fé é provada constantemente. Mas por que a nossa fé é provada? Por quê? Para nós sermos aperfeiçoados na fé. Só que na dor, na prova, é tão difícil que a gente perceba isso, né? A gente tem a mania de olhar para o problema, né? Como a gente vê aqui. Pedro, né, sendo aquele mais sanguíneo do grupo ali, o mais agitado do grupo, ele, né, mesmo vendo todos aquele mover, aquele agir do Mashiach naqueles dias, mesmo assim eles olharam aquele vulto vindo em direção e eles pensaram que era um fantasma e temeram, né, temeram. E ali ele coloca Yahushua à prova. Né? Pedro coloca Yahushua à prova, né? Se você é mesmo uma Mashiach, né? Ordena que eu saia deste barco e caminhe contigo sobre as águas. Caminhe.
A princípio, né, naquela adrenalina de Quefa, de Pedro, ele põe o pé na água e a água se torna como ele, Quefa, pedra sólida, e ele coloca o pé na água e caminha sobre as águas, olhando para Yahushua, porque ele queria saber se aquele vulto que estava a caminho ali realmente era do Mashiach. Ele olhou para o Mashiach. Só que a prova veio, né? Por permissão do Criador, a prova veio. O vento se acentuou, as ondas se agitaram mais, e por um instante ele desvia os olhos do Mashiach e submerge, afunda. Então, irmãos, sabe, isso é uma coisa que tem falado muito comigo nessa semana. A gente, quando tudo tá bem, sabe, é difícil a gente ver a medida da nossa fé. Quando a família tá bem, quando temos saúde, quando a conta bancária tá bem gorda, né? Enfim, quando a vida tá facilitada, não devemos nada para ninguém, né? Aí é difícil a gente mensurar realmente a medida da nossa fé. E é por isso que as provas vêm, para que isso aconteça, para saber realmente aonde que nós estamos alicerçados, aonde a nossa fé está alicerçada. Somos humanos, claro, sim. Você pode estar dizendo aí, do outro lado aí, ah, mas Anne, nós somos humanos. Sim, eu sou humana e confesso que eu sou muito Quefa, sou muito Pedro. Eu me identifico muito com Pedro. Quantas vezes eu olho para os ventos contrários, para o mar se agitando e desvio o olhar de Yahushua e afundo. Quantas vezes, irmãos, eu confesso a vocês, eu tenho humildade para isso. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes. Mas nessa semana, Yahushua tem falado comigo, não tira, sai do barco, pode sair do barco, mas não tira os olhos de mim e caminha sobre as águas. Para mim é uma palavra impactante, irmãos, nessa semana. Eu não sei, não parece uma palavra de pastor de igreja, né? Mas é uma palavra que Yahushua está trazendo para vocês. Eu não sei o que você está passando. Eu sei o que eu estou passando. Mas eu digo a vocês, sai do barco, pisa na água, mas não desvia o olhar de Yahushua. Porque nós temos que viver por fé e não por aquilo que os olhos estão vendo. Você pode acessar o aplicativo do seu banco e lá está muito pouco. Quase nada de dinheiro na sua conta. Mas que a gente possa dizer, isso aqui são os ventos contrários. É o mar que está se agitando. Mas, Yahushua, eu vou olhar para ti. E essa situação vai mudar. Você pode estar olhando para a sua doença. O médico pode ter dito, não tem jeito. Eu já passei, irmãos, por um câncer de alta malignidade. E Yahushua me curou. Eu fui completamente curada. Eu tive um câncer na minha glândula parótida, a glândula salivar. E juntamente com isso eu tinha um nódulo na tireoide. E o médico disse, vamos fazer uma coisa de cada vez. Nós vamos tratar o que agora é o mais urgente, né? Vamos fazer o que é mais urgente. Eu passei por 2 cirurgias, retirei o nódulo,
que por fora não era quase nada, mas por dentro já estava atingindo o meu nervo facial. Saí da sala de cirurgia com paralisia facial. Hoje tenho o meu rosto perfeito, não ficou sequelas da paralisia. Depois eu tive que passar por outra cirurgia no meu pescoço, retirei 13 nódulos linfáticos do meu pescoço. E depois ainda passei pela radioterapia, que literalmente cozinhou a minha cabeça, o meu rosto, a minha boca, o meu nariz. Eu sangrava por todos os meus orifícios, eu passei um período bem difícil. Quando passou essa fase que eu fui fazer um exame novamente da minha tireoide, aquele nódulo não existia mais. Então, quando Yahweh faz uma obra na nossa vida, ele não faz nada incompleto, ele faz completo. Ele faz de forma total, né? E assim muitas outras provas eu posso dizer que eu passo na minha vida, né? E eu sei que se eu colocasse aqui para vocês, e se você sentir no coração de deixar um testemunho nos comentários, fique à vontade. Eu acho que isso edifica e fortalece a nossa fé. Cada um de nós tem passado por situações, só que a dor, muitas vezes a gente, quando está mergulhado na dor, a gente imagina que o meu problema é o pior do mundo. Não existe problema pior, né? Mas cada um de nós vai passar pelas suas provas, pelos seus ventos, né? Pelos seus ventos contrários, né? Pelas suas ondas agitadas. Cada um de nós. Nenhum é igual ao outro. Então, o que eu quero dizer com isso, irmãos, né? Pegando o exemplo de Pedro, e interessante que foi, né, sobre Pedro que ele disse, né, que sobre esta pedra edificarei a minha congregação, né? Mesmo assim, não existia um discípulo perfeito, né? Não existia. Mesmo Kefa ali, né, sendo aquele homem grotesco, um pescador, ele foi sendo polido. O processo de Pedro, para mim, assim, é incrível, sabe? Por eu me identificar com Pedro. Eu não sei com qual discípulo você se identifica. Eu me identifico com Pedro, aquela pedra bruta, aquela pedra, sabe, que para ser, né, se transformar numa pedra preciosa, foi bem trabalhoso mesmo. E eu me identifico com Pedro, muito. Mas lá em Atos, quando a gente vê, quando eles estavam ali sendo batizados, né? Vamos usar esse termo para compreensão, pela Ruach HaKodesh, pelo Espírito Santo ali, que eles começam a profetizar, a falar em outras línguas para a edificação das várias nações que estavam ali. E muitos dizem, estão bêbados, estão isso, estão aquilo, são loucos, etc. Pedro se levanta com autoridade e fala um discurso maravilhoso de alguém que você pensa, quantas faculdades este homem passou, por quantas universidades, por quantas pós-graduação, por quantos mestrados este homem passou, porque a fala dele era algo eloquente, era algo maravilhoso. Mas não, ele passou justamente pelas provas. A onda teve que bater forte em Kefa, sabe? Para que fosse sendo tirado aquela camada grossa, que, sabe, que lá dentro tinha uma pedra preciosa, maravilhosa, e a Yahushua enxergava essa pedra maravilhosa que tinha por dentro daquela casca grossa de Pedro. E ele vê a pedra preciosa que está dentro de cada um de nós. Um dia ele olhou para a minha vida, mesmo eu não merecendo, mesmo eu tendo feito tantas coisas terríveis na minha vida. Mas ele olhou para mim
E ele viu aquilo que eu nunca tinha visto. Uma pedra preciosa. Uma pedra maravilhosa. Ele viu. Ele viu essa pedra. E ele pensou, eu vou tirar todo esse revestimento, toda esta parte grotesca que impede esta pedra preciosa de brilhar. Eu vou retirar. Mas para isso vai doer, vai machucar. Esse processo de limpeza, a qual a palavra chama de fogo purificador, é o que nós passamos e estamos passando, irmãos, nesse processo da Techuvá. Mas um conselho que eu dou a mim mesma, primeiramente, é: pisa na água, anda sobre as águas, mas não tira os olhos de Yahushua. Que assim seja, irmãos. Eu desejo do fundo do coração que essa mensagem tenha servido para muitos nesse dia. E eu deixo a Shalom do Eterno, que excede todo entendimento, a cada um de vocês. Um beijo para cada um de vocês, um beijo santo.